Olá pessoal, tudo bem? A vida de quem precisa fazer hemodiálise 3 vezes por semana não é nada fácil. O sonho dessas pessoas é um dia conseguir um doador compatível e quem sabe poder estudar, viajar, viver uma vida normal. Mas para entrar na fila, para poder receber esse órgão, elas precisam realizar 40 exames, segundo a portaria do Ministério da Saúde. É uma exigência para quem só tem o SUS. É uma tarefa quase impossível. No programa Saúde Alerta de hoje você vai entender o drama de pessoas com problemas renais que estão à espera de um órgão e a dificuldade que elas estão tendo para poder conseguir esses exames aqui em Belém. Fica com a gente, confira, o programa Saúde Alerta está no ar. A vida de quem precisa estar ligado a uma máquina de hemodiálise pelo menos 3 vezes por semana é de extrema superação. A oportunidade de um transplante de rim é a grande esperança dessas pessoas. Dolores Corrêa tem 34 anos e há 7 precisa fazer hemodiálise 3 vezes por semana. A doença renal foi uma grande surpresa para a Dolores, que até então, como atleta, gozava de boa saúde. Sempre pratiquei esporte, trabalhava, estudava, tive um filho e com 25 anos foi diagnosticado que eu tinha um problema no rim. E aí fiz um tratamento, mas não funcionou, a doença mesmo se alastrou e eu fiquei insuficiente renal crônica. E hoje em dia eu dialiso, já há 7 anos. O diagnóstico foi um grande impacto para a Dolores. Foi duro o impacto, muito duro. Na verdade eu acho que é até para quem já está auxiliado, mas para quem não está, quando foi meu caso, foi muito duro. Eu estava sozinha, mas eu não sabia a extensão daquele problema. Quanto aquilo ia afetar a minha vida. Então, naquele momento que eu caí na máquina, eu fiquei assim, sem rumo, sem destino, mas foi um momento superado. Superei esse momento, mas foi muito difícil, porque não tinha um preparo. A nossa primeira dificuldade é arranjar a tal da vaga. Que enquanto tu não tem uma vaga fixa no hospital, tu fica internado, né? Então, eu acho que eu tive até sorte. Porque eu tinha uma amiga no leito em que eu estava, que ela ficou 6 meses internada para poder arrumar uma vaga. Eu fiquei só 2. Um dos maiores problemas que a gente tem é com exames. A gente conseguir ficar efetivo na fila, ativo na fila, é muito difícil. O Ministério da Saúde estabelece a obrigatoriedade de 40 exames como condição para acesso à fila de transplantes. São exames obrigatórios, tem uma portaria, a portaria 2600, de 2009, que rege esse serviço, né, em todo o Brasil e que nos diz, eu preciso de tantos exames para avaliar. É claro que alguns pacientes precisam mais ainda, em outros eu posso até diminuir em algumas coisas porque tem uma idade menos avançada, tem menos comorbidades, mas não é o geral. Em geral a gente precisa dos 40 exames conforme a portaria 2600. Aí quando tu acaba de fazer o último exame que eles te passaram daquela lista de exame, o primeiro já venceu. Aí tu volta tudo de novo, entendeu? Essa é a nossa maior dificuldade. Tem exames que valem 1 ano, tem exames que valem 2 anos, tem exames que valem 6 meses só. Quando o paciente termina de fazer os exames, ele já está naquele ciclo vicioso que tem que fazer de novo. Então, olha o custo que é para a rede, para o sistema de saúde e o desgaste para o paciente. Então, com isso, nós temos uma situação para o paciente que ele desacredita no transplante. As dificuldades da rede pública de saúde em realizar os exames exigidos para o acesso à fila de transplante é uma enorme dificuldade para quem depende do SUS. Porque tem muitos exames que ou você tem que dormir lá ou você tem que chegar muito cedo lá. Como no meu caso, que eu moro muito longe do hospital, no meu caso eu perco muito exame por causa disso. Sempre tem um impedimento. A pessoa vai lá, ou tem um aparelho quebrado. Ou então a pessoa vai lá, o médico já saiu. Sempre tem um impedimento. Esses retornos ficam entre 3 e 4 meses. Então já é uma demora, né? Eles demoram uns 3, 4 meses para completar na fila do SUS esses exames, se caso tudo dê certo. Porque precisam passar por outros especialistas. Então, enquanto tu tiver acabado com essas sessões de consulta de exames com esses profissionais,
Tu não pode voltar no ambulatório do pré-transplante. As dificuldades de acesso a exames criadas a pessoas com problemas renais representam enorme impacto na vida delas. Hoje em dia eu não consigo mais viajar. Eu sonho assim, um dia eu vou transplantar de novo. Vou passar aquele tempo que o cara tem que passar respaldado em casa, né, para não viajar. E depois vou continuar minha vida normal, como eu viajava, estudar direito, que eu não consigo estudar. A diálise ela é feita 3 vezes por semana, então o paciente já fica limitado, dependente de uma máquina. Ele não pode sair do estado se ele não tiver um outro local para fazer, porque ele não pode ficar 1 semana sem fazer o tratamento. Então, pessoal, quando a gente conhece de perto a vida, a realidade dessas pessoas que dependem de hemodiálise para poder viver, a gente percebe que falta sensibilidade, que falta interesse por parte de quem deve fazer e cuidar para que a saúde aconteça. No Pará, de 2.748 pacientes que precisam de um transplante, apenas 278 estão habilitados a receber um órgão caso haja doador. Então, na verdade, o que a gente tem hoje, uma fila de espera em que 133 pessoas das 276 estão com exames incompletos, ou seja, não conseguem finalizar o seu estudo para entrar na lista. A maioria dos pacientes está na forma semiativa, ou porque falta soro, ou porque ainda falta complementar algum exame a mais, mas a grande maioria porque faltam esses exames. Então, realmente é uma patologia séria, importante, que eu acho que a gente pode mudar um pouco esses resultados se nós olharmos um pouco mais para frente, antes de tudo isso acontecer, quando nós poderemos controlar melhor as hipertensões de pacientes, controlar diabetes. A população, na maioria das vezes, não tem acesso a essas avaliações, esses acompanhamentos pré-patologia e pré-diálise, inclusive. Ou seja, são a saúde preventiva, exatamente isso. Para Belina Soares, presidente da Associação de Renais Crônicos e Transplantados, a falta de comunicação entre Estado e município pode ser a causa da demora. A questão da demora dos exames aqui no estado do Pará, ela se deve a uma situação de regulação, tá certo? Nós temos uma situação aqui em Belém, em que a regulação, o Hospital Ofrir Loyola não conversa com a regulação, não há um entendimento, o que ele não faz, ele deveria encaminhar, não encaminha, não se conversam. E aí o paciente fica nesse meio aqui, tipo ping-pong, falta de compromissos dos gestores. Em qualquer estado outros, aqui em Fortaleza, os pacientes levam 3 meses para fazer os exames de transplante. Nós aqui estamos levando 3 anos. Você tem uma demora imensa de liberação de exames. Sim, por que isto? Por que fazer isso com a vida das pessoas? É um paciente que nós temos que é difícil, porque você tem uma rotina o resto da vida, cansa. É um paciente depressivo, é um paciente com muitos problemas sociais. Então, isso, o funcionário que está ali do outro lado, ele tem que entender com quem ele está tratando. Sentar numa mesa de negociação, Estado, município, Central de Transplantes, Associação do Renal, equipe de transplante, para mostrar realmente o que nós necessitamos, onde fazer, para que esse sofrimento desses pacientes possa ser minimizado, já que estão sofrendo numa máquina de diálise. A luta de Dolores não tirou sua alegria e fé na vida.